Hoje estamos aqui em Petrópolis. Petrópolis é uma cidade do estado do Rio de Janeiro, onde o Império mandou durante muito tempo. Com a proclamação da República, obviamente, a cidade passou a ser um patrimônio da República. E era costume os presidentes, na década de 40, etc., virem passar dias ou feriados prolongados, etc., aqui nesse local onde nós estamos, que era o antigo Hotel Quitandinha, ou Quitandinha Palace. E aí eu trago para vocês hoje um acontecimento daqui, do Quitandinha, em Petrópolis, que aconteceu com Getúlio Vargas. Todo mundo sabe que Getúlio Vargas foi o presidente que criou o território federal do Rio Branco, assim como outros territórios. Mas ele criou o território federal do Rio Branco em 13 de setembro de 1943. E criou também o território federal do Guaporé e o território federal do Amapá. Apesar de ser um governo forte, ditador, Getúlio Vargas conseguiu nomear os governadores para o Amapá e para o Guaporé, hoje Rondônia, mas já em 1944 ele ainda não tinha tido a oportunidade ou a força de escolher um governador do território federal do Rio Branco. Então hoje eu estou aqui no antigo Hotel Quitandinha, onde se hospedou várias vezes Getúlio Vargas, para contar uma história referente ao nosso território federal do Rio Branco. Veja, todo mundo sabe que o primeiro governador foi o capitão N. Garcês dos Reis. Quem era esse capitão? Eu o entrevistei pessoalmente em Volta Redonda, há alguns anos atrás, e ele me contou o nascedouro, como nasceu a administração do território federal do Rio Branco. Foi aqui, nesse local, que um dia, pela manhã, como agora, Getúlio Vargas estava hospedado aqui, tomando café, e o capitão N. Garcês dos Reis era ajudante de ordens do presidente Getúlio Vargas. Não tinha nada a ver com a administração do território federal do Rio Branco. Mas ele ouviu o presidente lamentar que tinha criado o território federal do Rio Branco em 1943, já estava em meados de 44 e ele não tinha encontrado ninguém para nomear governador do território federal do Rio Branco. Foi aí então que o capitão N. Garcês se ofereceu, disse ele: presidente, se o senhor quiser, eu vou governar o território federal do Rio Branco. Você? Se espantou Getúlio Vargas. Assim, então assim, o capitão N. Garcês dos Reis, naquele dia, foi escolhido para ser o governador do território federal do Rio Branco. E na volta para o Rio de Janeiro, lá no Palácio do Catete, onde era a sede do governo, foi feita a nomeação dele e ele então passou a ser o governador do território federal do Rio Branco. Eu tive a oportunidade, aliás, a loucura de fazer um livro entrevistando todos os ex-governadores vivos, isso em 1993, portanto, há muitos anos atrás. E eu escrevi este livro, que se chama A História Política e Administrativa de Roraima até de 1943 a 85. Aqui essa história está contada em detalhes na entrevista que eu fiz com o, depois de anos, já era general, N. Garcês dos Reis. Vejam, isso é extremamente importante porque mostra para os roraimenses novos como nasceu, como surgiu e como se implantou a administração do território federal do Rio Branco. Veja, daqui todos retornaram para o Rio de Janeiro, como era prático. Lá no Palácio do Catete,
foi feita a nomeação do governador, do primeiro governador, o capitão NH6, e ele tratou então de se deslocar do Rio de Janeiro para Boa Vista, 1944, muito difícil. Deram-lhe uma passagem de avião do Rio até Manaus, porque de Manaus para lá não tinha voo. E ele levou 3 dias de viagem entre o Rio de Janeiro e Manaus, porque tinha pernoite aqui, ali, acolá, etc. Então, ao chegar em Manaus, ele não tinha como prosseguir o território federal do Rio Branco, que era o local onde ele era governador. Ele foi pedir apoio do governador do estado do Amazonas, e o governador lhe ofereceu um barco, um transporte fluvial pelo Rio Branco, e ele perguntou: quanto tempo eu levo para chegar em Boa Vista? Mais ou menos uns 15 dias, disse o governador. Nesse momento, na sala do governador do Amazonas, surgiu uma figura que ele não conhecia, passou a conhecer naquele momento, que se chamava Major Williams. Major Williams era um major americano que morava em Georgetown, capital da Guiana. Ele era médico, tomava conta de um hospital americano em Georgetown, porque era a época da Segunda Guerra Mundial, e ele pilotava avião e estava em Manaus exatamente comprando medicamento para levar para o hospital em Georgetown. Então aí ele ofereceu uma carona para o governador do território federal do Rio Branco, e ele assim chegou até Boa Vista na primeira vez, pelo apoio dado pelo Major Williams. Então veja, essa história está toda contada aqui, está transferida a entrevista que eu fiz com o NH6, e portanto eu agora estou aproveitando essa oportunidade de estar aqui de passagem, passeando em Petrópolis, para gravar e mostrar para os meus seguidores do YouTube aquilo que aconteceu na década de 40, era 1944, certo? Então é isso aí, muito obrigado pela atenção, leiam e comentem este vídeo, que é extremamente educativo, principalmente para a nova geração de roraimenses, ok? Muito obrigado.